saludo novamente. Estamos com, tivemos entre -2, -3 graus esta manhã na madrugada, assim que estamos com harto frio aqui no sul de Temuco. Por isso não é impedimento para que a presença do Espírito Santo e nós outros nessa liberdade que temos de nos reunirmos como igreja a um através desse sistema. Agora, hoje é um dia muito particular para a igreja Vigia Los Sauces. Há 43 anos atrás, e se calculamos, e aí tivemos o saludo do primeiro pastor no ano de 1978, aí teníamos oficialmente a igreja sendo fundada, um trabalho que havia iniciado antes. Agora, para os mais antigos, e quizá os jovens han visto alguma dessas coisas em seu curso de história, vamos rever alguns hechos históricos que estava passando neste ano de 1978, ok? Eu vou compartilhar pantalla com vocês. Vou comentar algumas coisas que temos aqui, em 1978. Mira, em 4 de janeiro se realiza o plebiscito do sim e do não, ou seja, o aprovo e não aprovo daquele entonces. Pero naquele entonces ganhou o sim. Se acorda que estamos em uma ditadura militar. Não, o sim tampouco ganhou, pero foi muito questionado, porque não havia, era o governo militar que fazia tudo. Não havia como verificar, não havia um registro eleitores, então se o governo dizia que esses são os números oficiais, esses eram os números oficiais. Pero naquele então, se aprova e não aprova, ganhou o sim, ou seja, a permanência da ditadura naquele 4 de janeiro de 78. Pero esse ano muito particular foi um ano de muita tensão. Chile e Argentina estão peleando aí por territórios no sul, e o general teve que ir hasta Mendoza e se reunir com o general argentino. Também tivemos um terremoto em 17 de janeiro, na cidade de São Juan, percebido na cidade de Chanaral, Copiapó, Vagená, La Serena e Coquimbo, ou seja, no norte houve um terremoto forte. E aí teríamos também uma tensão, estamos vivendo um período de opressão, um período sem liberdade, de um governo totalitário, e aún assim a natureza sigue sendo das suas, como é própria aqui em Chile. São notícias de 1978. Pero mira, no dia 26 de janeiro se inaugura Fantasilândia. No mesmo ano que é fundada a igreja, em Santiago, se inaugura Fantasilândia, o mais grande de Santiago. No dia 10 de março, o subsecretário do Interior, Henrique Monteiro Marques, anuncia o fim do estado de sítio e o reemplaça por estado de emergência, ou seja, coisas que alguns de nós outros já vivimos no passado, estado de sítio, estado de emergência, por outras circunstâncias, pero também já o havíamos vivido. Em março se inaugura a linha 2 do metro, que compreendia as estações entre Los Heróis e Flanque. Para que vocês tenham uma ideia, em 78 se inaugura a linha 2 de metro. Em abril é introduzida a televisão a colores. Em 78, Chile também tem agora TV a colores, e ali alguns canais que começaram a transmitir com esse novo sistema. Já no final do ano, em dezembro, em Lonquém, se descobrem os primeiros restos de detenidos desaparecidos, e todos eles eram campesinos que haviam sido da Isla de Maipo, que haviam sido detenidos em 5 anos antes, quando começou a ditadura. Então, em dezembro de 78, aparecem esses corpos. E ali temos as imagens e foram identificados esses campesinos que estavam sumidos. Este é o mesmo período em que a Igreja Aliança Missioneira e Cristiana e Missioneira, de Vigia Los Sauces foi fundada. O ano de 1978. Esse é o contexto histórico que nós outros estávamos enfrentando como sociedade aqui em Chile. Muito bem.
Agora invito a vocês que abram suas Bíblias no livro de... perdão, tenho mais um ali, perdão. Aqui, nós outros teremos que também em dezembro se realizou a primeira Teleton aqui em América Latina. Mira, 8 e 9 de dezembro, a primeira Teleton. E Chile passa a ser o terceiro país, depois de Austrália e Japão, a copiar a campanha que é hecha em Estados Unidos desde 1949. Ali tem a meta e o que se logrou alcançar. E no dia 22 de dezembro é o dia de maior tensão entre a Argentina e Chile, devido ao conflito ali no canal de Beagle, não sei pronunciar corretamente, me perdoem, ali no canal no sul de Chile. Se acordam? Havia uma peleia, tendo uma tensão muito grande. Esse dia foi o dia mais tenso. E por intervenção, e porque no momento, se não me engano, foi o Papa que interveniu e conseguiram um acordo. E não houve, então, confrontamento. Pero nesses dias, diz incluso que os dois exércitos estavam aí preparados, estavam se mirando assim, frente a frente. E bastava uma ordem para que estivéssemos entrado em conflito. Diz os especialistas que porque não entramos nesse conflito, nós outros somos o país que somos hoje. Tanto nós outros como a Argentina, porque os estragos seriam por muitas e muitas décadas se houvesse acontecido esse confrontamento militar. Agora sim, nos invito a que abram suas Bíblias no livro de Mateus. Mateus, capítulo 16. Vamos ler alguns versículos aqui em Mateus. Mateus. Ai. Mateus 16, vamos ler do 13 até o 19. Diz assim: Venindo Jesus à la região de Cesareia de Filipo, perguntou a seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens que és o Hijo do Homem? Eles disseram: uns, Juan o Bautista, outros, Elias, e outros, Jeremias, ou alguns dos profetas. Ele lhes dijo: E vosotros, quem decís que sou? Eu. Respondendo Simão Pedro, dijo: Tu eres o Cristo, o Hijo do Deus vivente. Então lhe respondeu Jesus: Bem-aventurado eres, Simão, hijo de Jonás, porque não te lo revelou carne nem sangue, sino mi Padre que está em los cielos. E eu também te digo que tu eres Pedro, e sobre esta roca edificarei minha igreja, e as portas do Hades não prevalecerão contra ella. E a ti te darei as chaves do reino de los cielos, e tudo o que atares em la terra será atados em los cielos, e tudo o que desatares em la terra será desatado em los cielos. Amém? Agora, pensando em contexto histórico, se miramos hacia atrás, por exemplo, em um tempo da ditadura militar que acabamos de ver em Chile, e era algo que experimentamos em todo o continente sul-americano naquele entonces, podemos recordar, sim, coisas muito desagradáveis, e momentos de muito dolor, e ademais, podemos recordar que não teríamos liberdade de expressão, não teríamos liberdade política. A fim das décadas de 70 e 80, Chile está vivendo um período muito delicado e um possível conflito, como vimos há pouco com a Argentina. E precisamente o ano de 1978 foi de muita tensão, de muito temor, de janeiro até 23 de dezembro, que é o dia em que foi firmado o acordo de paz. Agora, vocês que já têm mais de 43 anos, se acordam como era a igreja, ou melhor, como era viver em aqueles dias
E qual era o maior temor das pessoas naquele entonces? Você, por se acaso, se acorda como era a igreja do Senhor em aqueles tempos? Se tem algo que me impacta ao recordar hechos históricos, é o hecho de que a igreja do Senhor não deixou de ser igreja naquele entonces. Não havia liberdade em muitos sentidos, pero a igreja não deixou de ser igreja. A presença do Senhor era com sua igreja, era com seu povo, aún não tendo liberdade, aún tendo muita restrição, não podendo se expressar livremente como nós outros podemos ser hoje. Havia a presença da igreja do Senhor, havia a palavra profética em aqueles tempos. Havia o respaldo e a presença de Deus em sua igreja. Naquele entonces, pessoas foram salvas, igrejas foram plantadas, novas igrejas foram fundadas. E isso também é um hecho histórico. E quizá alguns de vocês são testigos vivos do atuar sobrenatural de Deus em tempos de crises e em tempos de profunda escuridão. Quizá, estimados e estimadas, alguns de vocês são testigos vivos do atuar sobrenatural de Deus naqueles tempos de repreensão. E precisamente a igreja Vigia Los Sauces é fundada oficialmente naquele tempo, julho de 1978. São 43 anos de presença e de serviço à comunidade. 43 anos onde a palavra é sido predicada, 43 anos onde a palavra é sido exortada, 43 anos que jovens, ninhos, adultos, matrimônios han escutado da palavra de Deus, que pessoas han se reconciliado com Deus, que a palavra ha sido predicada com liberdade, aún quando havia restrição. Agora, o texto que lemos, temos uma promessa tremenda de Jesus. E é precisamente esta promessa que nos anima e que nos desafia a seguir sendo igreja hoje. A seguir sendo igreja hoje, com todos os temores que quizá tenemos, com toda a dificuldade e com toda a oposição que se levanta contra a igreja do Senhor. Esta promessa nos anima e nos desafia a perseverar, a não claudicar, a seguir predicando, a seguir ensinando, a seguir anunciando a Cristo como nosso Senhor e como nosso Salvador. E a promessa no texto é esta: e as portas do Hades não prevalecerão contra ella. Pergunto, quais são os maiores temores que temos hoje como igreja de Deus? Há muitos irmãos e irmãs que pensam que a nova Carta Magna de Chile é risco iminente para a igreja. Há muitos que pensam que nossa liberdade de culto está em risco. Ou pensam que se poderá criar uma nova lei que nos restringa ou que nos impida de professar nossa fé publicamente. Ou algum tipo de mecanismo que nos proíba defender nossa fé e nossos valores em público, como hacíamos no passado, como grafica essa foto, como hacemos hoje, como tantas oportunidades que hemos ido na praça predicar para os ninhos e para a família, que hemos golpeado as portas das casas para anunciar a Cristo. Estimados e estimadas, há que se aprove uma lei neste sentido. Isso não será suficiente para cajar ou para deter a igreja do Deus vivo.
do Deus soberano e do Deus todo-poderoso. O homem pode sim manipular a verdade e pode perseguir-se a igreja do Senhor com novas leis, pero não pode detener e tampouco pode frustrar o plano e propósito de Deus para a sua igreja. Não pode frustrar o plano e propósito de Deus para a minha vida e para a tua vida. Amém? Sim, pode manipular a verdade. Sim, pode criar mecanismo e novas leis, pero não pode atuar o sobrenatural de Deus em minha vida e na vida da igreja do Senhor. Temos alguns exemplos do passado também, que a igreja era restringida, que homens perseguiam aqueles que predicavam, aqueles que anunciavam a vontade do Senhor, a vontade de Deus. Por exemplo, se miramos para os profetas, vemos homens que foram apartados, que foram separados por Deus para cumprir uma missão específica de anunciar sua vontade, de anunciar a palavra de Deus. E estes homens, os profetas, foram maltratados, foram perseguidos, foram humilhados, incluso foram encarcerados por seu próprio povo, que estava com o coração endurecido e que naqueles momentos não lhe gostavam da palavra que lhe confrontava, e a palavra profética sempre nos confronta com o nosso pecado. Esses profetas, se miramos atentamente, todos eles sofreram perseguição. Se miramos para a igreja primitiva, vemos os apóstolos sendo difamados, sendo ameaçados, sendo perseguidos, encarcerados pelos judeus, novamente seu próprio povo, pelos religiosos de seu tempo. Pero isso não foi suficiente para deter o mover e o atuar de Deus em aqueles tempos. A igreja primitiva seguia, perseverava e avançava, aun quando havia perseguição, aun quando eram encarcerados, aun quando sua vida estava em risco. E também se miramos para alguns países onde não há liberdade de culto, e tampouco há liberdade de expressão, países com um partido único, países que têm uma ditadura comunista. Vimos uma igreja oprimida e sem privilégios ou direitos. Países como China, Cuba, Venezuela, entre outros tantos. Pero nesses países, vemos uma igreja ousada e temerosa e que não para de crescer. Vemos uma igreja, sim, que está oprimida, pero uma igreja que não para de crescer, uma igreja que não para de provar do sobrenatural de Deus, uma igreja que tem prevalecido contra toda oposição, contra todo o ataque do inimigo. Estimadas, não importa o grau de oposição ou dificuldade que podem imponer contra a igreja de hoje, ou que podem imponer para a igreja do futuro. Não importa se todos os poderosos da terra se levantem contra a igreja do Deus vivo e do Deus todo-poderoso. Não importa se o reino de las Tinebras e todo o seu sistema que governa o inimigo se levantem contra a igreja de Deus, do Deus todo-poderoso. E por que não importa? Porque as portas dos Hades não prevalecerão contra a igreja de Deus. Amém? As portas do Hades não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Não prevalecerão contra a igreja local, não prevalecerão contra a igreja nacional. Não detendrão a igreja, porque o Senhor assim o prometeu. É o Senhor e a presença dele nos guiando, é a mão dele nos dirigindo, que hace de nós outros uma igreja viva, uma igreja poderosa, uma igreja ousada, uma igreja que depende única, exclusivamente de seu Deus, uma igreja que confia e persevera na missão e na função que o Senhor tem delegado em nossas mãos. A igreja não desiste, não para seu labor em virtude de uma perseguição. Isto foi assim no passado e isto deve seguir sendo assim hoje e deve ser assim no futuro.
A igreja não pode parar de anunciar sua salvação. Não deixa de anunciar seu Salvador quando é uma ameaçada. A igreja não pode ser cajada por uma lei humana ou por um homem, por mais poderoso que ele seja. Em o texto, a promessa é que a igreja não será intimidada e seguirá avançando, seguirá anunciando a palavra de Deus, e as portas do Hades não resistirão, não prevalecerão contra a igreja. Amém? As portas dos Hades, estimados, que não resistirão, ou seja, é a igreja que sigue avançando na dependência e no cuidado do Senhor, é a igreja que sigue ousada, é a igreja que sigue predicando a palavra, é a igreja que sigue entregando palavra profética, e as portas dos Hades não prevalecerão contra ela. Agora, características de uma igreja que prevalece contra a oposição. Eu invito que abram seus livros e vamos ver em um outro texto. Em Hechos capítulo 4, perdão. Hechos capítulo 4. Vamos ler do 23 até o 31. Hechos capítulo 4, 23 até o 31 diz assim: E postos em libertar, veniram a los suyos e contaram tudo o que os principais sacerdotes e os ancianos lhe haviam dito. E eles, havendo ouído, alçaram unânimes a voz a Deus e disseram: Soberano Senhor, tu eres o Deus que existe o céu e a terra, o mar e tudo o que em eles há, que por boca de Davi, tu servo, dijiste, porque se amotinam as gentes e os pobres pensam coisas vanas. Se reuniram os reis da terra e os príncipes se juntaram em una contra o Senhor e contra su Cristo, porque verdadeiramente se uniram esta cidade contra su santo Hijo, Jesus, a quem ungiste, Herodes e Pôncio Pilato, com os gentiles e o povo de Israel, para ser quanto tu, mano, e tu, conselho, haviam antes determinado o que sucedera. E agora, Senhor, mira suas ameaças e concede a tus servos que com todo denudo abrem tu palavra. Mientras estende tu mano para que se hagam sanidades e señales e prodígios, mediante o nome de tu santo Hijo Jesus. Quando houveram orado, o lugar em que estavam congregados temblou, e todos foram cheios do Espírito Santo e hablavam com denudo a palavra de Deus. Amém? É uma igreja, a primeira característica que eu quero destacar aqui, é uma igreja ousada. Mira, versículos 21, 29 e 31. Eles buscaram serem fortalecidos em Deus, no Senhor. E o Senhor ali manifestou sua graça sobre esta igreja. Eles não consideraram a condição e o perigo que estavam em aqueles dias. Eles não se aferraram à sua vida. Não se preocuparam com as pessoas que lhe perseguiam. E não buscaram uma estratégia para revidar, uma estratégia para se defender, ou uma estratégia para contra-atacar seus inimigos. Não. Eles buscaram ser fortalecidos em Deus, e o Senhor manifestou ali sua graça. Uma igreja ousada não mira para trás, hacia atrás, e não busca revidar ou condenar aqueles que lhe perseguem, seus opressores. Uma igreja ousada sigue predicando, mesmo quando é ameaçada, e mesmo quando seus membros são perseguidos, mesmo quando há oposição, mesmo quando o inimigo se levanta contra nós outros, a igreja sigue anunciando a seu Salvador. E sigue buscando da presença de Deus, sigue se reunindo, sigue orando, sigue clamando em unidade.
Uma igreja ousada não claudica, não desiste e não renuncia à sua vocação. E não renuncia na missão que Deus ha confiado em suas mãos. Uma igreja ousada confia plenamente no cuidado e na direção do Senhor. Eles se reuniram e nesse se reunir, oraram, clamaram a Deus e pediram para que Deus cuidara com aqueles, tratara com aqueles que eles estavam perseguindo. Pero mientras o Senhor trata com eles, que tu, mano, tu direção e a presença tua seja como os outros. Haga sinais, haga prodígio, haga maravilhas e conduzga tua igreja em vitória em meio à opressão, em meio à oposição. Uma igreja ousada é cheia da presença de Deus. Prova da presença de Deus em seus encontros. Ao anunciar a palavra, ao se reunir, prova da presença manifesta de Deus na vida de seus membros, em sua comunidade. Isso é a segunda característica que eu quero destacar através desse texto. O texto diz que todos foram cheios do Espírito Santo. Diz que o lugar ali temblou e todos eles foram cheios do Espírito Santo. Uma igreja cheia da presença de Deus é onde o seu Espírito Santo inunda a vida de seus membros. Uma igreja cheia do Espírito Santo de Deus é uma igreja cheia de los dones do Espírito. É uma igreja onde os frutos do Espírito se manifestam em abundância na vida de seus membros, em cada um dos nossos encontros. Ali algum traz palavra profética, a uno traz um hino para exortar, a uno exorta a palavra, uno tem visão e o Senhor o confirma. Há o mover e a liberdade do Espírito na vida desta igreja. E onde há o Espírito de Deus, ali há liberdade, como diz Pablo. Onde há o Espírito de Deus e nós outros cantamos, aí há liberdade. E onde há de liberdade pelo mover do Espírito Santo de Deus, ali há o sobrenatural de Deus. Há o sobrenatural de Deus com sinais, com sanidade, com prodígios. Versículo 30. Estimados, nós outros como igreja local, hemos experimentado o sobrenatural de Deus. E alguns de vocês são testigos de aqueles. Tanto em o passado, durante os primeiros anos da igreja, como em o presente. Hemos visto pessoas sanadas por o poder de Deus. Hemos visto pessoas sendo salvas, libertas por atuar sobrenatural de Deus. Hemos visto pessoas se reconciliando com Deus por o poder de sua palavra. Aqui no texto abre em prodígio e sinais. Mira, prodígio no original se refere ao assombro que as pessoas experimentam ao presenciar o sobrenatural de Deus, ao presenciar milagros. E sinais revelam ou señalam o poder de Deus que atua em cada milagre que Ele mesmo hace e que conduz hacia Deus e hacia sua verdade. Estimados, a sanidade, sinais e prodígios são realizados por o Espírito Santo que habita em sua igreja, o Espírito Santo que habita em minha vida e que habita em tua vida. Amém? Essas maravilhas, o sobrenatural de Deus acontece na vida da sua igreja, porque o Espírito Santo abunda em nós outros, habita em nós outros. Me permitam citar novamente as palavras, porque já os citei usando esse texto, mas eu gostaria de citar novamente as palavras do fundador da Igreja Aliança Cristiana e Missioneira, o pastor A.B. Simpson. Em seu livro, O Poder do Alto, com relação ao Espírito Santo, ele habla. Ele tem todo o poder, e nós outros
tenemos a ele. Mira o que ele abra. Ele tem todo o poder e nós outros tenemos a ele. E aún com relação ao Espírito Santo, ele diz, este poder é o que a igreja necessita hoje. Estimados, este poder é o que a igreja necessita hoje. Não necessitamos de estratégias humanas, não necessitamos de sabedoria humana, necessitamos do poder de Deus habitando em nossas vidas e a liberdade do Espírito Santo nos conduzindo em vitória, nos conduzindo para enfrentar toda e qualquer tipo de oposição. E quando o pastor Simpson falou isso, como já não mencionei antes, eles estavam experimentando um mover sobrenatural de Deus através de campanhas, através de encontros que duravam 4, 5 dias. Ali havia sanidade. Eles começaram a enviar missioneiros por todo o mundo. E naquele então ele disse, este poder é o que a igreja necessita hoje. Em que, então, seja nós outros, estimados? Nós outros necessitamos desse poder hoje para enfrentar os desafios próprios de nossos tempos, para enfrentar toda e qualquer oposição que se levante contra a igreja do Senhor. Necessitamos essa liberdade no Espírito e o mover sobrenatural de Deus sanando pessoas, o mover sobrenatural de Deus curando pessoas, o poder sobrenatural de Deus restaurando vidas. Este poder a igreja necessita hoje. E nós outros temos esse poder habitando em nós outros. Uma igreja que prevalece contra toda oposição é uma igreja que é cheia da presença do Espírito Santo de Deus, é cheia da presença de Deus em cada um dos seus encontros. Amém? Terceira característica que eu quero destacar através desse texto. No versículo 24, diz que esta igreja alçaram unânimes sua voz a Deus. Esta é uma marca própria da igreja. É uma característica de uma igreja que prevalece contra toda a oposição. Ella persevera em oração, ella persevera em seu clamor. Uma igreja que alça sua voz em unidade, prova da presença manifesta do Senhor em cada um de nossos encontros. Uma igreja que alça sua voz a Deus em unidade, prova do sobrenatural de Deus. Uma igreja que alça sua voz em unidade, recebe resposta do Senhor. Estimados e estimadas, quantas respostas a nosso clamor nós outros já hemos recebido? Quantas vezes hemos clamado por enfermos? Quantas vezes hemos clamado para que o Senhor obrara com seu poder? E foi assim. Porque nos unimos com o mesmo propósito e nos unimos em nome de Cristo para clamar em favor daqueles que estão sofrendo. Nos unimos para clamar em favor para que o Senhor use a sua igreja hoje e assim ter sido uma igreja que se reúne em unidade para clamar ao Senhor, recebe resposta de Deus. És uma igreja ousada e cheia do poder e presença de Deus em cada um de seus encontros. Hoje, como igreja local, nós outros temos que perseverar e seguir perseverando e clamando a Deus. Devemos clamar todos os dias, estimados e estimadas, em todo o tempo. Quando estamos em nossos hogares, devemos clamar juntos como família, em unidade. Uma igreja que clama em unidade é uma igreja que confia na soberania e na direção de Deus. É uma igreja que confia na soberania e na direção de Deus. Mira, Senhor, mientras tu trata com aqueles que nos têm perseguido, que tu, mano, seja com nós outros e que tu nos dê denudo para seguir predicando a tua palavra.
Que tu nos dê ousadia, que tu nos dê intrepidez e que tu nos dê a liberdade em tu Espírito Santo para seguir predicando, apesar daqueles que estão nos perseguindo. Trata tu com eles e dá-nos liberdade para seguir sendo igreja ousada e igreja poderosa, para proclamar a tu verdade, para anunciar tu salvação. Uma igreja que não se intimida quando vem lá a oposição. És uma igreja que alça sua voz em unidade. Esta igreja é luz em meio ao contexto sociocultural em que está vivendo. Estimados e estimadas, como igreja local, Vija Los Sauces, hoje é um dia de celebração. Porque esta igreja ha sido instrumento de Deus para bendizer esse setor. Esta igreja ha sido instrumento de Deus para bendizer a vida de ninhos, para bendizer a vida de jovens, para bendizer famílias, para bendizer a vida de adultos maiores. E que hermoso ver nossa irmã, que estava aqui desde o início, nos exortando através da palavra, a irmã Noemi. Que hermoso ver a irmã Elisa nos saludando com tanto carinho. Porque, como igreja, o Senhor ha usado para ser bendição aqui, em meio ao contexto em que estamos vivendo. Aqui nesse setor, muitos han escutado a palavra de Deus por um ministério desta igreja. Muitos han conhecido o Senhor durante esses 43 anos. E muitos han sido salvos nesse período. Como eu disse antes, muitas pessoas han sido restauradas. Muitas famílias han sido restauradas. E a mano e cuidado do Senhor ha sido com nós outros. E por fé declaramos hoje que muitos a serão salvos. E que Deus usará poderosamente a nossa igreja para bendizir outras vidas. A para bendizir muitas famílias. Porque nós outros, como igreja, se hemos prevalecido, se hemos passado muitas crises. E os teus são testigos também daqueles. Hemos passado momentos muito difíceis, pero hemos prevalecido. Por quê? Porque a presença e o cuidado de Deus ha sido com esta igreja, ha sido sobre a vida de vocês e seguirá sendo assim no futuro. Seguiremos sendo uma igreja que clama em unidade e que prova da presença e do sobrenatural de Deus em nossas vidas e na vida da sua igreja. Seguiremos sendo uma igreja fiel ao Senhor, uma igreja temerosa, uma igreja que clama em unidade e que busca a vontade de Deus e a direção de Deus de como ser igreja hoje, em meio ao contexto em que vivimos. Que durante os próximos anos, antes da venida do Senhor, esta igreja seja ousada, ser uma igreja cheia da presença de Deus, ser uma igreja poderosa em sua adoração. Amém? Poderosa em sua proclamação, poderosa em seu serviço hacia a comunidade, poderosa em sua comunhão, perseverante em seu clamor. E como diz Hechos 2:42, uma igreja que persevera em la doutrina, la sana doutrina, que persevera na palavra revelada por Deus e persevera em suas orações. Outras características próprias de uma igreja que prevalece no tempo, que prevalece contra toda oposição. Amém? Nós outros hemos provado do cuidado de Deus e cremos por fé que será assim no futuro. Que venham leis enquanto a igreja do Senhor. Leis humanas não poderão deter a igreja do Deus vivo e todo-poderoso. Todo e qualquer tipo de oposição ou perseguição que se levante contra a igreja não poderão deter a igreja do Senhor. Por quê? Incluso as portas dos Hades não prevalecerão contra ela. Amém? Nós outros, como igreja, seguiremos dependendo do Senhor e seguiremos anunciando sua vontade para os nossos dias.
Amém? Oramos. Eu invito que incline suas cabeças e vamos orar. Senhor Deus e Padre amado, venimos à tua presença nesse dia para adorar e reconhecer que só tu eres Deus, que não há outro Deus como tu e que fora de ti não há outro Deus. Te agradecemos, Padre, por tu cuidado e fidelidade sobre a vida da tua igreja e sobre a vida de cada um de tus filhos e irras. Graças, Senhor, porque tu eres fiel e tu misericórdia sobre os tuios. Padre, te damos graça por la igreja Vija Los Sauces, por esses 43 anos e que esta igreja ha provado de tu amor e fidelidade. Graças, Senhor, pela vida de los primeiros pastores, pelos primeiros irmãos e irmãs, pelas primeiras famílias que te conheceram através desse ministério. Senhor, te entregamos o futuro da igreja em tus manos e te pedimos que o Senhor nos guarde e nos guie como igreja, que tu, mano, que tu direção e a presença do tu Espírito seja com nós outros, e que tu nos use para proclamar tu santo nome. E também entregamos o futuro desse país em tus manos com a nova Constituição e tudo que representa, Senhor, as novas leis. Pedimos o obrar tuyo e que tu use a tua igreja em meio a esta realidade que estamos enfrentando hoje. Entregamos também a vida daqueles que se levantam contra a tua igreja. Deus, trata tu com eles, pero mientras trata tu com eles, dá-nos a liberdade e seguimos sendo igreja tua. E dá-nos, Senhor, ousadia para seguir sendo fiel a Ti em meio à realidade de nossos tempos, de nossos dias. E Padre, em Tu misericórdia, usa-nos para ser luz em meio a tanta escuridão. Como igreja de hoje, dá-nos de Tu presença. Conduze-nos como Tu, igreja em vitória. Hace de nós outros uma igreja que prevalece contra toda oposição. Que nos quer uma igreja ousada e que siga predicando, e que siga anunciando, siga entregando palavra profética, Padre. Senhor, clamamos em nome de Tu Filho, amado Jesus, nosso Salvador e Senhor, o único que é digno e merecedor de nossa alabança e de nossa adoração hoje e pelo ciclo dos ciclos, Padre. Amém e amém.